Segundou, bebê! Bola na rede no ar, sempre aqui na TV Horizonte, de 1 às 2 da tarde. Hoje o programa tá especial. Eu tenho até medo de falar que o programa vai passar rapidinho. Você vai entender daqui a pouquinho o porquê. Fim de semana não foi legal para as nossas equipes, tirando o Coelhão. O Coelhão tá lá e hoje tem aqui alguém que gosta, tem uma história também muito legal com o Coelhão. E não é o Beto Guerra. O Galo jogou bem de novo. Mais uma vez esbarra na finalização. Só que, de novo, há poucos dias solvou. Ontem foi o goleiro Rafael. E o Cruzeiro foi ao Rio Grande do Sul, perdeu, poderia perder em qualquer circunstância. O Inter é um time melhor, não tenho dúvida com relação a isso, mas uma arbitragem polêmica, para mim, uma arbitragem muito ruim de Marcelo de Lima Henrique, principalmente por não ir ao VAR. A gente está começando aqui o Bola na Rede e tem muita coisa para a gente falar da rodada, dos nossos clubes, como foi, como que tá esse Brasileirão. Vamos lá, vamos rodar, vamos falar de tudo isso esse fim de semana que poderia ser melhor. E como eu disse, o Coelhão foi aquele que venceu e tem hoje à noite mais emoção. O Atlético, hein? Vai estrear contra o Atlético Goianiense na Série B. Tudo isso e muito mais. Você pode acompanhar nosso programa na TV aberta, no canal 30.1, na Vivo TV, canal 513 e ainda na ValeNet, no canal 159. Nosso programa também está ao vivo no youtube.com/canal TVH. Você participa com a gente pelo nosso WhatsApp. Manda o WhatsApp, bebê, porque tem sorteio. Você tinha achado que acabou? Não! Uma blusa maravilhosa. Daqui a pouco eu vou te mostrar. Mande um WhatsApp dizendo: eu quero ganhar a blusa do Bola na Rede. 99680-2910. Antes de passar a bola para o nosso convidado mais do que especial, jogador com a carreira super vitoriosa, treinador, hein? Você vai ouvir muito falar do nome dele, comandando nossas equipes, porque conhecimento e história do mundo da bola ele tem. Quero falar da arbitragem. A arbitragem, para mim, é uma lástima. E não ficou restrita a uma arbitragem ruim no jogo do Atlético, no jogo do Cruzeiro, principalmente pelo jogo do Cruzeiro. A gente tem visto lances assim horríveis. Jogo do Palmeiras, pênalti marcado que você fala, cadê o pênalti? Tantos outros lances. O que me assusta, principalmente pelo caso do Cruzeiro, uma arbitragem muito ruim, é o seguinte: eu tenho dúvida até agora se houve falta do Jonathan e do Kaique. Até agora eu tenho dúvida se o Wesley sofreu essa falta ou não. E aí tem um detalhe: o Jonathan faz isso aqui muito de leve, não é carga para o jogador cair. E o Jonathan por baixo, para mim, não fez falta. Quem fez foi o Kaique, se é que houve essa falta. E nem os analistas de arbitragem entram em consenso. Para o Paulo César de Oliveira, não houve falta. O Carlos Eugênio Simon, que de vez em quando participa aqui com a gente, para ele houve sim. O que é o problema? E isso que pega. Você tem nas normas da FIFA, que manda sobre a regra de arbitragem, a distância, o domínio, se tem defensor e a direção. Direção, ele estava virando. Defensor, ele estava no meio de dois defensores. Domínio, mais ou menos que ele tinha o domínio e a distância, ok. Se você não preencheu esses 4 Ds, não pode ser considerado chance clara e manifesta de gol. Esse papo de último homem, isso não existe. E o pecado maior da arbitragem, que para mim foi arrogante nesse lance, é que o árbitro não foi no VAR. Tem que ir no VAR para tirar a dúvida. E se você está ali e é um lance de interpretação, a obrigação do árbitro é ir ao VAR. Portanto, para mim, o Cruzeiro foi prejudicado. E você não vai ser prejudicado, porque hoje tem um convidado especial. Esse é o cara. Eu vou ali, rapidinho, porque tá aqui Euler, o filho do vento. Que alegria te receber. Jogador brilhante, que carreira. No Galo, no América, Vasco, Palmeiras, São Paulo. E ele, inclusive, falou: eu só vou ao programa se eu puder falar em japonês. Porque ficou 3 anos lá no Japão. Eu quero ver se você fala japonês ou não, Euler. Como é que dá o bom dia, boa tarde? Você que, inclusive, disse para mim, você frequentou um curso antes de ir para lá durante 5 anos. No Japão, você foi estudante assíduo de japonês. Como é que fala?
Konnichiwa, Júnior. Só isso também, né? Júnior, boa tarde a todos. É um prazer muito bom, grande poder estar aqui com vocês, né? Eu, assim, basicamente o japonês, só mesmo o bom dia, boa tarde, boa noite e o básico do clube, porque no mais... É difícil demais, né? Fala Jaspion, Jiraiya. A gente acaba acomodando, porque você passa a ter com você um intérprete, então você... Esse é um erro, foi um erro que eu cometi na minha carreira, foi não dedicar um pouco mais a poder falar a língua deles e poder comunicar mais com eles. Esse foi um erro que eu tive. Tá certo. Ó, eu vou apresentar esses dois rapidinho, porque o currículo do Euler é tão grande que nós precisamos de tempo. Matheus, seja bem-vindo. Obrigado demais. Eu que agradeço. Agora, o mais simpático, o mais bem-humorado, o mais Obrigado, alegre, obrigado. mais alto astral, youtuber do Brasil, Beto Guerra. Olha o sorriso fácil. Me irrita não, João. Aqui, antes quando ele tinha barba grande eu puxava, ele cortou, agora eu não posso puxar mais não. Ah, vou te contar, viu? E a gente vai começar falando, para nossa alegria, o Euler é um ídolo, a história é sensacional no nosso futebol. Então, Euler, que alegria ter você aqui. E a gente vai falar um pouquinho dessa sua história, porque é uma história marcante. Você construiu história em todos esses clubes e de uma maneira sensacional. Você é ídolo em todos, aqui no Brasil, no Japão, todo mundo lembra de você. Vamos colocar aqui um pouquinho. Euler Elias, no Coelhão, 236 jogos, 79 gols, título, Mineiro Módulo 2 também, o Mineiro em 95 primeiro, Brasileiro Série C em 2009. Aí no Galo, quem lembra do Euler no Galo? Mande sua mensagem para cá, mande uma pergunta para a gente fazer ao Euler. 167 jogos, 62 gols. O Mineiro de 95. No Palmeiras, 115 jogos, 39 gols. Libertadores, Rio-São Paulo. Libertadores, essa foi emocionante, de 99. No Vasco, aqui, dá para falar, Romário que jogou com você, não foi? Não, eu joguei ao lado baixinho. O baixinho era tudo isso mesmo? E mais um pouco. E mais um pouco. Foi um sonho realizado, um sonho que eu projetei. Era algo que eu queria na minha carreira, inclusive porque era um sonho poder fazer uma dupla que ficasse marcado no futebol brasileiro. E realmente foi algo que deu certo e eu fui para o Vasco para poder só rolar para o baixinho. Como dupla para você é a maior? Sim, sim. Tá aí. 89 jogos, 28 gols, Brasileiro de 2000, Mercosul 2000, Taça Rio 2001. No São Paulo também, 55 jogos, 15 gols, Recopa 94, Copa Comebol também em 94. Que história, viu, Euler? Você quando olha para trás, o que mais pode representar essa carreira tão vitoriosa que você teve? Qual o momento? Eu vou falar para você que o ano de 2000 para mim foi um ano perfeito, onde a metade do ano foi no Palmeiras e a outra metade do ano foi no Vasco da Gama. Além dos títulos no Palmeiras e também no Vasco da Gama, eu tive a felicidade de ser suas fotos estão aí na tela também. Convocado para a seleção brasileira. Então, no ano 2000, foi a convocação pela primeira vez da seleção brasileira e também o nascimento do meu filho. Então, assim, para mim foi um ano que realmente foi algo assim perfeito. E tá aí justamente a camisa do Galo. Eu vi você falando num podcast e é legal essa história. Para você, o jogo marcante foi sua estreia com a camisa do Galo? Sim, esse jogo foi algo surreal pelo fato de ser um jogo da estreia, entendeu? Então você fica sempre assim, aquela coisa, como que você será recebido? E foi um jogo que foi um dos grandes clássicos do futebol brasileiro, contra o Flamengo, né? Mineirão lotado, ganhamos de 3-2, eu fiz o terceiro gol. E pude ouvir o canto da torcida com meu nome e o apelido pela primeira vez, né? Porque antes nos outros clubes era uma fórmula de cantar e no Atlético veio uma fórmula diferente e que essa acabou sendo, que prevaleceu ao longo do restante da minha carreira. Vocês já vão perguntar, mas eu vou colocar mais um ingrediente aqui nessa conversa. E você pode falar também do apelido Filho do Vento. Quero mandar um abraço para Milton Naves, foi meu colega na Itatiaia durante muitos anos. Tá ele aí, o Milton, uma voz brilhante, super competente, inúmeras Copas do Mundo. A gente trabalhou no Rádio Esportes, fizemos final de Copa do Mundo. E o Milton, além de ser muito competente, teve
um insight, um momento extremamente brilhante quando ele te apelidou Filho do Vento, e esse apelido rodou o mundo. E no Brasil aqui, as pessoas, você não era mais Euler, era o Filho do Vento. Então um abraço ao Milton, dono de Licínia. Que susto, bicho. Por quê? Você começou a falar, colocou foto dele, eu falei, pô, morreu. De jeito nenhum, Que é porque isso, que susto você agora. tinha que conhecer a história do futebol, rapaz. Porra, que ele isso, que cara. deu esse nome ao Euler. Então, um grande abraço aí ao Milton. Grande, Milton. Um beijão para você. Amo de paixão e realmente eu tenho essa gravação até hoje, numa fita cassete, do momento em que saiu o apelido, Filho do Vento. Na verdade, eu fiz um gol no Independência com a camisa do América, quando estava começando, e o Milton narrou o gol como o gol do Euler de Flash. Mas o Mauro Neto, repórter de campo, ele falou assim, não pode ser de Flash, porque de Flash já tem o Valdeir no Botafogo. Aí ficou aquela discussão na cabine, foi um gol muito rápido, muito mais rápido que o Vento, parece até o Filho do Vento. Quando ele falou parece até o Filho do Vento, que aí entra o Oswaldo Faria e fala, esse é o apelido do Euler, Filho do Vento. A partir de agora, pode chamá-lo de Filho do Vento. Eu vou fazer uma inconfidência. Para você que desconhece a história, tá? O Euler, uma vez, o Milton falou comigo, mandou um relógio de presente para ele. Como gratidão pelo que representou esse apelido na sua vida. Isso mostrou o seu coração tão generoso num momento desse. Isso representa para quem está do outro lado algo muito significativo. Fala vocês agora, vai lá, vocês estão aí, cada um mais ansioso que o outro para perguntar. Cara, o Euler eu falei demais. O Euler é uma coisa impressionante, sempre falo, quando eu falo do Euler, que é impressionante que ele é ídolo de 3 times, né, 3 torcidas que são até co-irmãs, né, as torcidas ali, Atlético, Vasco e Palmeiras. E a gente vê, né, Júnior, muitas vezes jogadores que, vou puxando aqui um exemplo assim, do nada, o Thiago Neves no Cruzeiro, que tem uma história com o Cruzeiro, de títulos e tudo, já até fica zoando o Atlético e tal. O torcedor gostava muito dele, e aí no último ano, 2019, caiu com o Cruzeiro, foi o principal jogador daquela queda, e não é ídolo de, se eu não me engano, acho que talvez só lá do Fluminense, mas tem muito jogador que não é ídolo de torcida nenhuma, mesmo jogando muito tempo em alguns times. O Euler conseguiu ser ídolo de 3 grandes massas, né, Euler? Isso aí é impressionante, cara. E para mim foi uma satisfação muito grande, porque são torcidas aliadas, né? Atlético, Palmeiras e Vasco da Gama. E era legal demais, cara, você poder chegar no estádio e ver a confraternização entre essas torcidas. E continua sendo, né? Apesar que as coisas estão mudando, mas ainda continua tendo essa aliança entre essas 3 torcidas. E eu tive a felicidade de poder jogar nesses 3 clubes, então facilitou muito para que eu pudesse chegar nesses clubes e já ter um aval da torcida. A pergunta mais importante do programa, que é a do Matheus Oliveira, vai ser para daqui a pouco, para o intervalo, para deixar a expectativa, porque o que o Matheus tem para perguntar para o Euler, eu quero ver se ele vai responder. Ele até me mandou essa pergunta. Eu posso perguntar isso para o Euler? Eu falei, pode, pergunta. E se você também quiser perguntar para o Euler, mande sua mensagem para o WhatsApp 99680-2910. O intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Voltou o seu Bola na Rede, vamos lá, que tem mensagem para a gente colocar aqui na tela. Vamos começar, Osmar Maia, boa tarde. Esse discurso do Pedrinho, para mim, é papo para boi dormir. Ele tem que cobrar desse time ridículo que ele montou. Fora Alexandre Matos, sou cruzeirense, mas sempre fui fã do Euler. Que bacana, que legal. Valeu, Osmar. Waley, boa tarde, galera. O Júnior, nem vou comentar sobre o Cruzeiro, vou apenas parabenizar o Filho do Vento, Euler. Sou seu fã, tive a honra de ver você jogar. Sou cruzeirense, mas você marcou gerações. Um abraço. Varley do Nacional, top demais, hein? Muito legal. E hoje, galera, você vai mandar para participar do sorteio dessa camisa. Voltou com muita força, devagarzinho, claro, porque não deixa de ser uma coisa com muitas restrições, mas essa camisa maravilhosa do 7 de setembro, o Fabiano Rosa, presidente, ele já havia me dado essa camisa para sortear, tamanho GG, e é contra o racismo, falando consciência negra,
todo dia. Eu tenho uma dessa aqui, eu acho ela maravilhosa, essa blusa. E a mensagem dela, você mandando as mensagens, eu quero ganhar a blusa do Bola na Rede, mandando no zap, você vai concorrer. Matheus, a sua pergunta, quero ver se você agora vai bancar. Vamos lá. Dezembro de... Peraí, não, aqui, eles não querem te deixar. Não, mas tá de marcação com o Matheus. Tá um boicote aqui, vocês estão boicotando o Matheus aí, não. Aqui, eu quero... Mas essa mensagem tá na tela um tempão, você que moscou. Eu quero no final do programa nomes. Quem tem algo contra o Matheus aqui, me deem nomes. E é ele, ontem falei de você com o professor Jurandir Gama Filho, grande jogador, grande pessoa, só pode dar excelente treinador. Um grande abraço, Jurandir Gama Filho, que inclusive é fixo aqui às sextas-feiras. Tem mais aqui, Epaminondas. Boa tarde, estou participando do programa pela primeira vez, é muito bom, que saudade do Euler no Galo, Epaminondas de Urucuiá. Abraço a todos, valeu Epaminondas, obrigado, continue mandando a mensagem e agora vamos começar falando do Cruzeiro. Brincadeira, pegadinha. Não, agora eu também não quero. Agora apelei. Greve de fome. De fome não, de pergunta. Vai lá. Euler, dezembro de 2004, Atlético e São Caetano, Mineirão, última rodada do Campeonato Brasileiro, o Atlético ainda correndo risco de rebaixamento, você no São Caetano e a torcida do Atlético no Mineirão com 50 mil pessoas gritando o seu nome. Imagino que tenha sido um jogo especial. Com certeza, foi um dos momentos especiais da minha carreira, pelo fato de você estar num time adversário e você ouvir a torcida adversária cantando o seu nome. Então isso para mim foi algo muito emocionante e me deixou assim, como é que eu vou fazer agora? E você voltou para o Atlético no ano seguinte. Na verdade, você foi substituído no intervalo, não foi nesse jogo? Sim. Não? Foi. É só pegar o primeiro tempo, se deixar ele fazer gol contra, ele deixar ele fazer uns dois. Na verdade é o seguinte, na semana que antecedeu esse jogo, eu fui conversar com a diretoria do São Caetano para eu não jogar essa partida, porque eu não queria protagonizar uma queda do Atlético Mineiro. Só que a gente Você já tinha contado isso? Oi? Você já tinha falado? Já tinha falado sobre isso, sim. Só que o que aconteceu? O São Caetano tinha perdido 23 pontos por causa da morte do Serginho, né? E o São Caetano não caía, não tinha pretensão nenhuma, por isso eu fui conversar com a diretoria, que me falou que é o seguinte, nós entramos na justiça e a gente pode ainda ganhar esses 23 pontos. Então é importante que você jogue sim, entendeu? Aí, nesse caso, eu não tinha outra alternativa a não ser vir. Histórias do mundo da bola, mas uma história que não foi uma história legal, Cruzeiro e Inter, Cruzeiro derrotado por 3-0. A gente tem que falar sobre essa partida, mas o lance crucial, estão aí os gols, por enquanto os gols, mas a expulsão do Jonathan Jesus no primeiro tempo, aos 20 minutos, ela mudou a partida. Eu até acredito que o Cruzeiro, que vinha fazendo um jogo até razoável, talvez não vencesse o Inter. O Inter é mais time, tem mais qualidade. Mas até essa pergunta fica para você mandar aqui no zap para a gente. Esse foi o principal motivo, a derrota do Cruzeiro, a expulsão? Porque para mim é o seguinte, viu, Euler? Você que em breve vai estar treinando aí grandes equipes, eu tenho certeza, exemplo do que falou o Jurandir Gama Filho, você tem todo o potencial para brilhar como treinador. Para mim, me assustou muito também. Olha o Léo Jardim no segundo tempo. Não tem jeito, ué. Você já está numa situação adversa. O time está desorganizado. Você não acertou nas mudanças. Já teve um lance que prejudicou, que foi uma expulsão, a meu ver, injusta. E se você, num momento desse também, não contribuir e ainda tira peça que podia, pelo menos, segurar, quando a gente fala Gabigol, por exemplo, então acho que foi uma sucessão, mas a expulsão afeta muito os jogadores. E aí, um lance desse? Concordo com você e esse é o momento que eu aprendi, até mesmo nas licenças que eu fiz, que esse é o momento que o treinador tem que jogar junto. É um jogador a menos, então eu tenho que acrescentar ainda mais. E o treinador fora de campo tem que quase que entrar dentro de campo. Então ali realmente você tem que orientar em todos os sentidos, é menos um, é um que vai tomar o drible, vai precisar da sobra, você tem que orientar e quem está de fora pode ajudar isso. E o treinador, nesse momento, faz parte de poder jogar junto nesse tempo. Tem que ter um espírito Renato Gaúcho numa hora dessa, né? Sim. Que é difícil, cada um tem a sua personalidade, dá para ver que o Jardim é assim, né? Ele tem esse lado de deixar as coisas para o jogador lá dentro resolverem,
Mas aí eu te pergunto, você como jogador, tá? A gente vai mostrar os lances. Você olha para o técnico, você tem uma expectativa. Você olha, tá lá. Sim, isso prejudica o jogador, não isso prejudica? Acontece. Toda hora que você está dentro de campo, que você faz alguma jogada e às vezes ela não dá certo, a primeira pessoa que você vai olhar é o treinador. Até mesmo para você sentir dele se aquilo que você tentou deixou ele satisfeito ou não. Então, isso sempre acontece. Pode ver que muitas das vezes um jogador faz alguma coisa, a primeira pessoa que ele vai olhar é para o treinador. Então, realmente, isso aí é importante acontecer dentro de campo. Vamos lá para o lance. E a gente tem também aqui o áudio do VAR para vocês dois comentarem. Foi um trem meio confuso. E assim, é uma chiadeira danada. Vamos lá, coloca aí o áudio para a gente ouvir da expulsão, Marcelo de Lima Henrique. Dado, pode jogar. Domínio limpo. Aparentemente habilitado. Tá fora da área, Marcelo. Marcou falta, tá? Vamos Fora ver da se área. Fora da área, tá? pra ele. Tem uma marca, tá, Daiane? No app. Ok. Amarelo. Perfeito. Quem faz a falta é esse jogador que faz a falta com o pé direito. Então, Bernardo, claramente, a falta é fora da área. Preciso Agora eu confirmar a preciso identidade, tá? que você me dá 4 baixas, por favor. Ele vai apresentar cartão, não precisa. Tá, ó. Quem faz a falta é o número 34. 34. Cartão vermelho pro Dogson. Ah, então ele dá o vermelho. Docs. Tá, então ok. 34. Eu ainda estou analisando a falta. Eu escuto sua Pela informação. 4 baixa, eu consigo ver claramente um contato imprudente do jogador número 34. É ele o jogador faltoso. Agora, Bernardo, você vai fazer Marcelo, o eu seguinte. escuto sua informação, tá? Nós só Para estamos no checando momento. dentro e fora. Número 34. Sim, temos um app. Um pouquinho pra frente. Um pouquinho pra frente. Aqui é o momento que impacta. Abre pra mim pela 1650. Escuta só. Ok, eu vejo Falta que fora da existe... área. Deixa eu escutar o Oportunidade Marcelo. clara de gol. Fora da área. Com disputa. É Dogson, é cartão vermelho. Essa Só tô informação que eu ouvindo passei pra VAR. Só tô Agora ouvindo tá sendo tudo Perfeito, checado. tá confirmado o Dogson. Por quê? Eu tenho um outro defensor Eu escuto que está toda a sua próximo. informação, tá, Porém, Marcelo? esse defensor está atrás da linha da bola. Ele não tem mais Pode sair. condições de disputar essa bola com esse jogador Lateral, atacante dois jogadores que do tem lado. Você proximidade, botou a bola tem na frente, domínio, fora da área. tem Ei, por favor, tem que distância sair. curta, a Tem meta direção. e só tem o goleiro na sua frente. Tem que sair. Marcelo, o app de Dogson impedimento. está confirmado, ok? Eu só preciso checar o app. Primeiro, eu quero o domínio, Bernardo. Tem uma possível mão no Isso domínio mesmo. desse atacante. Ok. Isso. Tá. Gabi. Me dá de frente pela câmera 4. Isso. Vem cá, Foi capitão, fora vem da cá. área, foi fora da área. Sai. Fala pra ele que foi fora da área. o lance. Perfeito. O Peito e depois pé. Agora nós vamos checar a o lance possibilidade. fora da área, com disputa, é cartão vermelho, é regra. Se fosse pênalti, era amarelo. Seguiu. Esse é o lançamento? Perfeito. Ele Todo tá o controle do habilitado. tempo, Marcelo. Marcelo, cartão vermelho muito bem aplicado, confirmado com app limpo. Obrigado, cartão vermelho bem aplicado, confirmado. Dogson não tem impedimento, pode sair. Eu discordo muito, viu, gente? Porque para mim tinha os defensores e o domínio ali não era absoluto. Se você não tem os 4 Ds, então o Dogson, para mim, ele não foi caracterizado, na minha modesta opinião. Está aqui a súmula, a gente vai colocar aqui na tela. Está aqui, Jonathan de Jesus Alves, outro motivo, detalhar no campo de expulsão por atingir com sua perna a perna do adversário de forma imprudente na disputa da bola. Foi fora da área, impedindo assim a oportunidade clara de gol. Para mim, quem tocou ainda foi o Kaique. E para você? Falta nenhuma, Júnior. Não houve falta no lance, um contato absolutamente dentro da normalidade do jogo. Se a gente quer que o jogo não tenha contato, aí não vai ser mais futebol, né? Expulsão absolutamente injusta e pior ainda do que a decisão do árbitro, que eu entendo que é natural que ele possa ver falta a olho nu, tendo de decidir numa fração de segundos. O VAR confirmar isso, no caso, a VAR, a Daiane Muniz, que inclusive é a mesma de Atlético e Grêmio, que não deu aquele pé alto do jogador do Grêmio que originou o gol do time gaúcho. Ela Mas deveria ela vai ter estar sinalizado. favorecida em mais escalas, porque assim, quando erra, Pois quando é, você cara. favorece o povo. Completamente injusta a expulsão. E para você, achei, Beto? cara, eu não tinha visto esse vídeo mostrando todos esses, até estava olhando antes aqui, mas esse para mim mostra primeiro, que é um lance muito difícil. Você vários anos vai mudando, você vai olhando e fala, mas teve falta, mas foi por baixo, foi um empurrão. Difícil. É muito difícil.
Para mim, teve falta, porque o cara chega, claramente, você vê que é um lance claro de gol também, é para expulsão, era ele o goleiro, e ele chega trupicando para finalizar. O negócio é que é diferente, por exemplo, ele sabe, né, pode falar, é muito diferente o cara tá parado, você dá um empurrãozinho. O cara tá em velocidade, qualquer empurrãozinho, toquinho por baixo, o cara desequilibra. Então, para mim, eu acho que foi falta. Agora, qual dos dois que fez... Ali, para mim, não deu para ver muito bem, não. O Arthur tá lembrando aqui que num jogo contra o Grêmio, recentemente, houve um pênalti claro e a Daiane, estava no VAR e não marcou. Infelizmente, não há punição, não há geladeira. Euler, e você, sua opinião? Você que esteve dentro do campo. Para mim, a sensação que eu tenho é que a carga, o Beto falou, e aqui a opinião de todo mundo vale. A sua também, mande para cá no zap 99680-2910. Mas eu acho que ele não teve carga para isso, pelo menos por cima. E por baixo, se teve, foi do Kaique. Mas e aí, a sua análise? Você viu o lance aí algumas vezes? A minha análise, ela vem no início do jogo, em que o árbitro reúne os capitães. Eu vi aquilo. E ali, pelo menos foi o que a TV nos trouxe de orientação, foi que ele disse que o jogo é de contato. Ele trouxe essa informação, entendeu? Que o jogo é de contato. Então, ou seja, não vai ser qualquer empurrão, qualquer contato em que eu vou marcar uma falta. Então, ou seja, ele marcou algo diferente daquilo que ele tinha como convicção. Nesse ponto, aí eu concordaria dele ir ao VAR e ver que se realmente esse contato que houve, que eu acho que teve, sim, o desequilíbrio veio por causa do contato, mínimo, que na minha opinião é interpretativo para ele dar falta ou não. Para mim, ele não deveria dar pelo simples fato do que ele falou no início do jogo, entendeu? De todas as formas, para mim ali o erro maior foi da marcação, onde ele preferiu se juntar com o Kaique, o Jonathan, se juntar com o Kaique, ao contrário de aumentar a sua velocidade e pegar ele um pouco mais na frente, já que ele dominou a bola. Então, ele poderia mudar o seu comportamento de marcação, saindo um pouco mais à frente e pegando de frente a frente. Bacana. E aqui na bancada ficou 2-2. 2 acham que teve falta e 2 acham que não. E você, desempata essa dúvida. O Pedrinho deu uma coletiva, falou... O Cruzeiro soltou nota dizendo que está cansado disso aí, mas na hora de votar todo mundo votou no Edinaldo e tem manifestação do Cruzeiro junto à CBF dizendo que não quer mais Marcelo de Lima Henrique em seus jogos. Mas de sua opinião, faça o programa juntinho com a gente aqui no Zap 99680-2910. Intervalo é rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Voltamos, eu espero que você se torne nosso sócio cativo, sempre de segunda a sexta, de 1 até as 2 da tarde. Tem mais participação, joga aqui na tela. Deusdete, boa tarde, bancada, filho do vento, é o craque que eu vi jogar no Galão da Massa, a arbitragem tá ruim demais, nos lascando. Deusdete, Amaral, Jardim, Riacho, valeu, Deusdete. Tem mais aí, Diocleciano. Um beijo, é o maior ativista do Brasil, cobra em favor das bikes do ciclista super consciente e galo doido como ninguém. Arbitragem vergonhosa, nem falta foi. VAR abaixo da crítica. Futebol no Brasil está desanimador pelas injustiças nos resultados por tantos erros de arbitragem. Ele também participa lá em Vespasiano em programa de rádio. O Gu é um show, meu amigo Gu. E agora nós vamos falar do Atlético, mas antes tem um detalhe, eu tenho que aproveitar aqui o Euler, porque esses dias eu estava vendo a participação dele num podcast, eu achei muito legal, então nós vamos fazer aquilo que eu vi lá. Euler, essa é a sua vida. Qual comida preferida? Minha comida preferida? Pode ser um salgado também. Um pastel de vento. Meu nome? Tá certo. Então vamos lá, eu vou apertar. Um filme. Um filme. O vento levou. Que isso, hein? Até porque eu tô mais pra brisa do que pra vento. Então... Para de show com Clark Gable. Então tá, uma música. Música legal que eu gosto, Vento Ventania. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Tá que time que você não jogou e gostaria de jogar? Time que eu não joguei? É. O Furacão.
Agora aqui, eu não sou fã de funk, não. Mas tem algum grupo de funk que você gosta? Não, eu não gosto de funk também, não. Não gosto de funk, mas você pode pensar aí no Furacão 2000, né? Grande Furacão. Um fenômeno, diz aí um fenômeno da natureza. El Ninho. E um herói? O herói. Pode citar 2. Vamos lá, o The Flash, É. não é? E a Tempestade, né? garoto. Sensacional. Mandar um abraço pra galera lá do Charla, o Euler esteve lá, eles fizeram essa brincadeira, eu achei genial. E você que roubou o Euler ontem no Mineirão, faz isso não, amigo. O Euler estava lá no Mineirão, tranquilo, de boa, você foi meter a mão no colar que ele tem, aquele colar que é sentimental pro Euler. Faz o seguinte, você, se estiver assistindo, você que foi lá na Mão Grande, levou o colar do Euler, coloca no envelope, manda pra cá, entrega aqui na TV Horizonte, Avenida Itaú 515, ninguém vai falar nada, vai passar batido, devolve o colar pro Euler, ajuda aí, o Euler chegou aqui triste hoje. Pô, me roubaram, perdi meu colar. Ajuda a gente. Os caras não estão respeitando nem o Euler mais. Ô, Júnior, eu acho que o mais importante é porque é o seguinte, eu saí ali do Roxo para poder ir para o estacionamento. Eu tive que dar a volta quase que inteira no Mineirão. E nesse setor ali, do setor laranja, vermelho, até eu chegar para entrar no G1, não tinha nenhuma segurança, não tinha nenhum policial. Então eu estou achando que ali é um ponto onde a bandidagem está fazendo a limpa ali. Então seria muito importante que o pessoal do Mineirão pudesse ver isso na esplanada, ali faz parte do Mineirão. Então é necessário, eu só vi lá quase que em frente a Abraão o batalhão de choque, mas eles, pelo que eu sei, eles não fazem essa segurança, quem faz é a polícia e a PM. Então é muito importante que o pessoal do Mineirão possa ver bem isso aí, porque aquele lugar ali está realmente... o jogo acabou 6, era mais ou menos 6h20. Estava cedo ainda. Muito cedo para que você possa... Então é importante que eles possam realmente fazer essa segurança ali. Vamos falar então agora sobre o Atlético. Mais um jogo que o Atlético foi bem, mas esbarrou no goleiro Rafael. Terceiro jogo que o Atlético produz, mas tem dificuldade. Estão aí na tela os lances do jogo. Beto Guerra, preocupa ou não? A vitória está pertinho daqui para frente. Eu não aguento mais ir bem e não ganhar, não. Vai mal e ganha. Nossa, toda hora não vai bem, vai bem e não ganha. Ontem, na verdade, eu acho até que o São Paulo até controlou um pouco melhor com a bola ali o jogo. Foi um jogo que estava até mais tranquilo ali para o São Paulo. Também o Atlético. O jogo estava muito parelho, até a expulsão do Calleri. Depois que o Calleri foi expulso, aí foi ataque contra a defesa. O Atlético perdeu várias oportunidades, né? O Rafael fez grandes defesas, mas até a expulsão para mim foi um jogo bem parelho. O Atlético um pouco melhor, com mais finalizações, né? Mais decisivo no ataque, e o São Paulo mais controlando ali o jogo, mas a marcação do São Paulo é impressionante, né? Dificultou muito o Atlético. O problema é que eles jogaram bem desfalcado, o Atlético não conseguiu aproveitar, né? Ô, Matheus, eu vi o primeiro tempo o São Paulo melhor, principalmente defensivamente. Ele tinha uma marcação, uma defesa, a primeira linha ali, 5 homens, não dando espaço para o Atlético, e o Atlético não funcionou pelas laterais. Teve muita dificuldade. As mexidas do Cuca transformaram o Atlético para o segundo tempo num time melhor. O Coelho, por exemplo, que vinha bem, dessa vez ficou devendo e o Atlético ficou sem aquele cara para abrir, para dar profundidade. E a expulsão, como o Beto falou, aí o Atlético amassou o São Paulo. O Atlético ontem, para mim, enfrentou o adversário mais difícil até agora na temporada, né? O Atlético pegou o Grêmio, que não é um bom time hoje. O Cruzeiro também, quando pegou no Campeonato Mineiro, estava com técnico interino. O Cruzeiro ainda não se acertou na temporada, então, para mim, o São Paulo é até agora o adversário mais forte em 2025. Vi o Atlético mal ontem, mesmo no segundo tempo, porque as chances criadas não foram por mérito da criatividade do Atlético. Não foi por mérito do meio-campo, do ataque, foi mais no abafa, foi mais na tentativa de abrir o placar. Então, acho que o Atlético caiu de desempenho em relação ao que foi o jogo contra o Grêmio e contra o Cienciano. Eu anotei aqui, Júnior, um número que eu fiquei impressionado. Nos últimos 3 jogos, 63 finalizações do Atlético para 1 gol só. Então tem que ajustar isso aí. E eu vou te dar outro número, 47 finalizações nos 2 últimos jogos, apenas 13 ao gol, isso no Brasileiro.
E eu fico pensando, se o Euler estivesse em campo, das 47 finalizações, tinham sido 63 gols. Eu não tenho dúvida mas disso. o Atlético hoje eu acho que precisa de um cara como o Euler, um jogador um quebra-linhas. Porque o Coelho é um bom jogador, mas não é o quebra-linha, o cara do drible, igual era o Keno em 2021. Ele surpreendeu de chegar e Mas ele é bom jogador, tá jogando, mas a gente não tem, sabe o Keno em 2021, que vai pra cima, que dribla, a gente precisava de um cara tipo ele, tipo o Keno. O que está faltando, Euler, e ainda, para te dar mais um outro ingrediente? Falta de treino ainda, hoje o jogador não finaliza tanto, é normal, é uma adaptação, adversários melhores, mérito dos goleiros, Volpi e Rafael. O que é determinante numa situação dessa? Então eu não posso te dizer o que falta, se está faltando no treino isso ou aquilo. Eu penso que dentro de uma periodização de trabalho, talvez a questão de você aprimorar a finalização, ela vai ser realmente uma das últimas. Você vai priorizar aí a formação da zaga ali atrás, a melhor forma de você defender o adversário. E você vê, você vendo o jogo ontem, você vê que o Atlético ele tem tido essas, até os números mostram, né, bastante chances. O problema está na finalização. Talvez agora seja o momento de você aprimorar bem essas finalizações nos treinamentos, dar ênfase a isso, principalmente naquilo que mais acontece com o Atlético, que é as jogadas pelos lados, né? Mesmo que ela seja através do abafo, mas ela acontece. Então, e aproveitar bem isso. Agora, na minha opinião, o segundo tempo foi bem melhor, porque ele povoou um pouco mais o meio. Então, ele atraiu a atenção do São Paulo por dentro para jogar pelos lados, né? Sendo que no primeiro tempo ele estava começando as jogadas pelo lado e terminando pelo lado, sem que ela passasse por dentro. Então, por isso, essa melhora no segundo tempo. Agora, o mais importante é isso, é ver porque as jogadas estão saindo. O time está jogando bem e as jogadas estão saindo. Elas estão sendo mal finalizadas, embora as finalizações ontem não foram mal. Foi realmente que o Rafael, ele foi muito bem. Defesaças. Mas, o que ele falou, agora é a hora da bola entrar. E eu acho que o treinamento de aprimoração vai trazer isso. Mesmo para o jogador mais velho, ajuda. Sim, sempre. Eu lembro, só falar uma coisa, ô Cuca, Rubens... Não, pera. Você pediu, Cuca te ouviu. Cuca vai falar, Cuca, fala pro Beto Guerra aquilo que ele acabou de cobrar. Fala, Cuca, direto pro Beto Guerra. O elenco, quanto mais forte ele for, maior é a tua chance de vencer campeonatos que sejam de pontos corridos, com 38 jornadas. Nós estamos na segunda... Nós perdemos o Lianco, nós já estamos com uma dificuldade. Imagina na frente, quando vier convocação, suspensão, lesão. Então, não é aqui que a gente tem que falar sobre o elenco, eu respeito a tua pergunta, mas internamente a gente tem discutido quanto a isso para poder qualificar um pouco mais o nosso elenco. O time é bom, estou muito contente com o nosso time. Só que quanto mais opções você tiver, é melhor. Ele te respondeu. E o que mais você quer falar para o Cuca? Primeiro que até o dia 11, quando encerra a janela, o Cuca vai seguir falando que precisa de reforço. Isso está até muito evidente. Mas eu queria falar o seguinte, Cuca, ajuda a gente aí, Cuca. Rubens, titular. O Rubens, para mim, ele tendo uma sequência, ele vai ser aquele cara importantíssimo na temporada. Aquele jogador operário, ele desarma muito. Ontem, em vários momentos de perigo, ele ia lá na velocidade, na intensidade, desarmava. É um cara que tem velocidade para atacar. Rubens tem que ser titular desse time. Mas no lugar de quem? Hoje, para mim, Gabriel Menino, mas talvez tirar um atacante e colocar 3 jogadores no meio pode não ser uma ideia ruim. Mas para mim, o Rubens titular. E para você, Rubens titular? Você concorda com o Beto Guerra? Mande sua mensagem. Se você concorda, respira. 99680-2910. Mande a sua mensagem. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Voltamos, e você sabe, Beto Guerra é cantor, ele estava aqui no intervalo. Deus salve a América. A gente tem que falar porque o América representou bem, e representou bem o futebol mineiro, venceu por 1-0 o Botafogo de Ribeirão Preto. Que bacana, que legal, tá aí, ó.
os melhores momentos do América. América que teve algumas boas oportunidades. Você foi lá, Euler, viu? Sim, E aí? fui lá, vi o jogo, gostei, assim, acho que o início apreensivo do América, mas o América tem uma boa equipe, na minha opinião, uma equipe para poder subir, para poder chegar e subir. Você acha que tem? Tem. O fator de você subir não é só dentro de campo. E algumas coisas mais, alguns fatores para que você possa realmente chegar. Mas em termos de equipe, eu acho que a equipe do América é uma equipe para poder subir. E vamos ficar na torcida porque não foi um bom jogo do América. O Botafogo até jogou bem, mas tem uma esperança de que o América vai melhorar cada jogo e vai... Golaço. Profeta Euler falando que o América vai subir, que legal, hein? Olha só, participe durante a semana, a gente vai sortear essa camisa contra o racismo do 7 de setembro. Muito bacana, muito bonita. E hoje tem também o Atlético contra o Atlético Goianiense, fechando a primeira rodada aí da Série B. Euler, seus projetos de agora, você quer ser técnico, conta pra gente. Sim, essa é a ideia. Eu estava morando na Espanha e fazendo os cursos de treinador da UEFA, que é uma qualificação muito boa para o treinador a nível mundial. Da mesma forma, estava como técnico no Safor Clube de Futebol em Valência e vim para cá para mim poder, através de um plano de carreira, que eu montei um plano de carreira e entregar para os clubes Atlético, Cruzeiro e América e aguardar essa oportunidade. Tá, vamos rapidinho aqui, galera, que tem aqui pergunta aqui para o Euler. Vamos lá, ó. Cadê? Joga aqui o Gustavo, boa tarde, turma. Quais os 3 melhores jogadores que o Euler jogou? Ô, te apertou, hein, Euler? Aí Romário foi um. Já te ajudei. Se for, então eu vou nos 2, Romário e Ronaldinho Gaúcho. E o outro? Você tem que dar 3. São né? 3? São 3. Palinha. Palinha, que bacana. Aí, se fosse olha um cara que eu deixei maldoso, ia fora. falar, qual Palinha? Eu deixei fora o Alex, hein, cara? Não ia fazer isso com você não, viu? Palinha jogou muito. Nossa, tá doido. A última aqui, o Pedro, boa tarde a todos. Bola na rede, qual o gol mais especial da sua carreira? Mais especial, eu vou pelo meu primeiro gol na seleção brasileira. Brasil 6-0 na Venezuela e eu fiz o primeiro gol. Tá, rapidinho aí. Ele Pergunta, jogava numa época lá que, pô, era só atacante top, né? Era difícil você estar na seleção. Sim. Não é igual hoje, não. É bem mais difícil de estar na seleção. Agora, William, manda um abraço lá pra Kitty Vargas, que ela tá te acompanhando lá. Grande Kitty, um grande abraço a você. Ô, Kitty, um beijo, ó. Um beijo pra você. Fala, você tem pouco tempo, Euler, mas fala. Melhor técnico que Tele você treinou? Santana. Disparado, assim? Disparado, Tele Santana. Você inclusive morou com ele no CT, que né? é citado nos cursos da UEFA de treinador e não é citado nos cursos da CBF. Ele que te levou para São Paulo? Que isso? Sim, Ele não é citado aqui? não. Pelo Que menos quando eu fiz os cursos, não se falava do Tele Santana. E o Tele, lá, ele é citado principalmente quando se fala da parte técnica da base, entendeu? Porque ele tinha aquele famoso deita o corpo, eu é para bater na bola, o Cafu não é assim. Então, a parte de fundamento, antes da parte técnica, tem o gesto técnico. E como ele trabalhava muito bem isso, lá na licença B da UEFA, ele é citado. Ô, Júnior, E foi um pai, né? E mais que isso, disciplinador, um pai para um... Vai lá que nós temos 2 minutos para fechar. você assiste um treino da Seleção Brasileira de Vôlei com o Bernardinho ou com o Zé Roberto, eles treinam fundamentos com as melhores jogadoras do mundo. Hoje o isso não clube existe não no treina futebol. de futebol, cara. Aqui, o jogador hoje não treina cobrança de falta porque já está tão desgastado, se ele for treinar cobrança de falta, ele estoura. Na época de Zico, Nelinho, Éder, era outra história. Os caras ficavam até mais tarde treinando. Hoje isso não existe. Isso aí é terrível. Não vai ser o meu método de trabalho. Qual vai ser o seu método? É bastante fundamento, principalmente porque ele é quem define o resultado dentro da partida. Aqui. O Atlético aí, ó, pro Sub-17, Sub-15, eu vou pensar pequeno é uma coisa, eu já ia falar na hora que o Abel cair lá no Palmeiras, o homem já tem história, o povo gosta dele. Fez gols importantes, tem título, deixa o Abel embora e leva o Euler. Tá bom pra começar, não tá, Euler? Uai, você tá doido. Ô, galera, valeu demais. Euler, muito obrigado pela sua presença aqui, a gente fica muito feliz, você é um cara que eu gosto demais, uma história maravilhosa. E deixa a gente muito honrado por ter você aqui
escrevendo essa história no nosso futebol brasileiro e até no Japão. Arigato, viu? Matheus, Beto e ó, a gente tem hoje às 7 da noite na TV Horizonte, Placar Horizonte, e amanhã, 10 da manhã, Deus me livre, imperdível. Valeu, galera, até amanhã.